agora dos fundamentalistas, dos literalistas, e agora eu vou para um ambiente bem complicado, que é um ambiente racional, científico e que a gente chama de liberalismo teológico, que isso já vai acontecer na história mais recente do surgimento das ciências bíblicas, das ciências hermenêuticas e exegéticas. A gente já está falando ali na era da razão, né, no período pós-iluminismo, do século XVIII e século XIX, vai surgir o liberalismo teológico. E o que o liberalismo teológico dirá a respeito dos textos do Pentateuco? Afirmará o seguinte: o Pentateuco não foi escrito por Moisés. Moisés deixou como legado um ensinamento oral. As histórias que estão contidas no Pentateuco, elas foram transmitidas de pai para filho na oralidade. A experiência da caminhada no deserto não produziu um material escrito dessa experiência, pelo menos não na completude de todo o Pentateuco. Talvez tenha produzido alguns fragmentos, alguns registros, alguns pequenos relatos, mas não a obra inteira do Pentateuco. E o argumento mais básico que se dá é um argumento frágil, mas é um exemplo interessante, que diz assim: se Moisés escreve todo o Pentateuco, pelo menos uma parte ele não teria escrito, que seria a narrativa de sua própria morte, né? Ele não pode escrever e narrar a própria morte. E aí o que dizem os liberais teológicos? Que eu volto a repetir, são racionais, ainda que tenham fé, mas fazem uma leitura do ponto de vista da análise crítica textual científica. E eles não partem do pressuposto da fé, partem do pressuposto da pesquisa crítica textual. O que eles vão dizer, então? Que se há pelo menos um texto onde Moisés não é o autor e o redator, e a tradição atribui a Moisés, o mesmo aconteceu com o restante da obra do Pentateuco. Ou seja, há uma narrativa escrita que ela vai surgir em outro momento da história, e que ela está amarrada na tradição oral deixada por Moisés, que é Moisés quem constrói com o povo no deserto como a sua identidade religiosa e a sua identidade nacional, vamos dizer assim. E mais tarde, escribas, em outros momentos da história, vão, conforme a necessidade da manutenção e da continuidade da história, da tradição e da fé de Israel, vão pegar esses relatos e vão começar a traduzi-los em textos escritos. E daí, posteriormente a isso, se vai perceber uma diferença de tradições dentro do escrito do Pentateuco. Essas tradições foram consolidadas em pelo menos 4. Não é muito preciso a gente dizer, olha, esse texto aqui pertence a essa tradição e esse texto pertence àquela tradição. Mas pelo menos 4 tradições. Uma tradição chamada de tradição javista, é a tradição que chama Deus de Javé, de Yavé, por isso que ela chama javista. Uma tradição que chama Deus de Elohim, que é uma tradição chamada de eloísta. Uma tradição que é uma tradição que compõe especificamente os textos da lei, e mais precisamente o texto de Deuteronômio, que é a tradição chamada de deuteronomista. E uma quarta tradição, que ela meio que consolida um pouquinho de cada uma delas, e anexa já uma cultura religiosa aos textos, que é a tradição chamada sacerdotal, naturalmente vinda dos sacerdotes. O que acontece com essas tradições? Por exemplo, a tradição javista, ela é situada a partir de, acredita-se que ela está a partir do verso 4 de Gênesis 2, ou seja, o texto da criação que narra, fez o homem, depois a mulher, da costela de Adão e coisa e tal, seria de uma tradição javista, onde Deus é chamado de Yavé. Agora, se a gente pegar o capítulo 1, por exemplo, que
que diz, no princípio criou Deus, e esse Deus que está ali no princípio criou Elohim, a gente estaria já numa outra tradição, de um outro grupo, que seria um grupo eloísta. Então a gente tem duas narrativas de tradição. Para a crítica textual, então, o que no literalista se explicaria como, não, o capítulo 2 explica o capítulo 1 de forma mais abrangente, para o liberalismo teológico, o capítulo 2 pertence a uma tradição de narrativa e o capítulo 1 pertence a outra tradição de narrativa. Por quê? Porque para a crítica textual, para os liberais teológicos, o texto bíblico, ele é um texto que ele não tem a sua ênfase ou a sua motivação, tampouco o seu objetivo final na narrativa histórica, factual, ou seja, em contar o fato. O texto tem o objetivo de construir os elementos que formam a base da fé do povo. Então, o fato em si, ele é apenas o pano de fundo para a mensagem teológica contida nele. Por isso que você tem uma narrativa de um jeito, talvez, e uma narrativa de outro modo no capítulo 1 e diferentemente no capítulo 2. Porque você tem tradições diferentes sendo colocadas ali. A tradição eloísta, que talvez seja a mais antiga, ela aparece, por exemplo, nos tempos, segundo os críticos textuais, no tempo de Salomão. Na época de Salomão, onde houve muita produção literal de textos que compuseram o Antigo Testamento, teriam surgido os relatos eloístas da criação, da formação da nação de Israel, da história do Êxodo, narração eloísta. Isso é por volta de 950 a.C. Por volta de 700 a.C., seria o tempo do surgimento da tradição javista. É o tempo do profeta Isaías, por aí, da opressão da Assíria, ali sobre Israel, e aquela opressão é muito associada à opressão egípcia, de modo que a retomada das experiências do cativeiro e da opressão egípcia, a retomada das histórias de Israel vivendo em luta e conflito com os povos da Palestina, quando Josué chegou na terra, essas histórias se tornam importantes para dar esperança para o povo lidar com aquele momento de confusão política, de invasões, de conflitos que estão acontecendo na Palestina. O reino do norte e o reino do sul dividiram, e aí o reino do norte vai produzir essa tradição mais javista, contando a história a partir de uma perspectiva, já que a tradição eloísta pertence um pouco mais ao sul, que é onde a ambiência política, religiosa de Salomão e Davi. Então, aqui a gente tem a cultura das tribos do norte e a cultura das tribos do sul, javista e eloísta. Posteriormente a isso, ou seja, andando mais para frente, por volta do ano 538, a gente vai ter o 558, 557 até 538, a gente vai ter o cativeiro babilônico. E no cativeiro babilônico, o povo agora, olha só, está longe da terra, longe do templo, longe do culto a Javé, longe dos locais e dos altares sagrados que foram levantados pelos patriarcas ao longo de toda a terra. E aí vai nascer a tradição sacerdotal, que vai dar ênfase nos preceitos litúrgicos de culto, é a ênfase no sábado, a ênfase na circuncisão, a ênfase em todos os elementos culticos que visam manter a unidade e a identidade de Israel em torno do seu Deus e em torno da sua filiação a Abraão. Essa tradição se completa, por exemplo, com a tradição deuteronomista, quando da volta do cativeiro, vão se dar ênfase a textos que vão, por exemplo, proibir a mistura de Israel com outros povos, o casamento com outras nacionalidades. Ou seja, tudo aquilo que o povo foi construindo junto com Moisés no deserto vai sendo construído como texto, como lei, na medida em que os eventos da história de Israel vão tornando aqueles eventos antigos relevantes para responder aos acontecimentos daquele tempo. E aí eu termino a exposição dessa segunda abordagem
com o texto, por exemplo, que deixa muito claro essa diferença de tradições, que é o texto do dilúvio, Gênesis 6. Deixa eu chegar aqui em Gênesis 6. Quando a gente chega em Gênesis 6, que Deus anuncia o dilúvio a Noé, existe uma ordem que Deus dá. No versículo 19 de Gênesis 6, que diz assim: de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para conservares vivo contigo. Ou seja, um casal de cada animal. Então aqui a gente tem uma tradição que diz que um casal de cada animal deve entrar na arca. Essa tradição pode ser uma tradição javista ou eloísta, não sabemos ao certo. Mas quando a gente chega no capítulo 7, a gente tem, de forma muito nítida, uma tradição sacerdotal, que já vai trazer elementos religiosos para a ordem de Deus. Lembra? No capítulo 6, diz 2 animais, um macho e uma fêmea, 2 de cada espécie. Quando a gente chega no capítulo 7, no versículo 2, diz assim: de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, 1 par, o macho e sua fêmea. Ou seja, aquilo que era uma ordem explícita no versículo 19 do capítulo 6, 2 animais de cada espécie, um macho e uma fêmea, no capítulo 7 viram 7 animais, se for do tipo dos animais limpos, e 2 se for do tipo dos animais impuros. Esse é um tipo de preocupação que os sacerdotes têm, porque é onde já se implementou uma cultura religiosa dos animais puros, dos animais impuros, daquilo que é lícito, daquilo que não é, onde o desdobramento das leis já estava consolidado. Então, não sei se dá para perceber que a gente tem aqui em Gênesis 6 e 7 uma coisa muito parecida com Gênesis 1 e Gênesis 2. Uma narrativa que fala de uma quantidade, que fala de um jeito, e no capítulo seguinte, uma narrativa que muda a narrativa anterior. Ou seja, tradições diferentes, que vão contar a mesma história, mas dando importâncias teológicas diferentes. O que diriam os liberais a respeito de Gênesis 1 e Gênesis 2? Em Gênesis 1, há uma narrativa de equidade entre a criação de homem e mulher. Em Gênesis 2, você já tem uma tradição que já surge de um contexto onde a construção social do patriarcado e da estruturação da sociedade em torno da figura do homem já está consolidada, e esse passa a ser o paradigma da relação da autoridade divina através do homem. E aí a tradição ela vai reproduzir a primazia do homem como criação de Deus e a mulher como uma criação paralela ou secundária a isso, para completar aquilo. Como se o homem pudesse ser isoladamente, sozinho, na sua condição de indivíduo macho, né, androcêntrica, a imagem e a semelhança de Deus. Enquanto no capítulo 1, a imagem e a semelhança de Deus parece que está em ambas as figuras, e não apenas no homem. Isso é muito sério, porque na Idade Média chegou-se a dizer que o homem é a imagem e a semelhança de Deus e a mulher é a imagem e semelhança do homem. De modo que a mulher é, por tabela, imagem e semelhança de Deus, e não de forma direta. O que não é o que o capítulo 1 diz, mas é o que o capítulo 2 diz. E curiosamente, o apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, ele vai, ao falar da autoridade da família e na igreja, na verdade na igreja, ele vai usar esse argumento. Ele vai dizer, porque foi o homem que Deus criou primeiro e não foi a mulher. Né? E esse argumento se consolida na tradição. E Paulo está falando para dentro de uma cultura que ainda está muito enraizada nisso. Então eu contei aqui as duas narrativas. A narrativa literalista, da leitura literal da Bíblia, e a narrativa da leitura liberal da Bíblia. Em qual desses dois lugares eu estou? Nem numa nem noutra. E aí agora eu vou fazer a terceira narrativa. Espero que vocês tenham paciência de assistir o vídeo todo, porque eu já falei mais de 20 minutos.